Olá, como prometido, voltei a gravar vídeos com mais frequência aqui no nosso canal. Também vai ser retransmitido no Twitter, que é onde eu procuro manter com mais afinco o nosso contato e as minhas impressões sobre o cenário geopolítico global, não é? De ontem para hoje, aconteceu o que eu havia, de certa forma, imaginado que fosse acontecer, porque eu escrevi sobre isso, que inexoravelmente Israel iria reagir, iria revidar o ataque iraniano em seu território, não é? A dúvida era quando isso iria acontecer. Havia indícios, né, da própria imprensa israelense, eu cheguei a escrever sobre isso no Twitter, de que, imprensa israelense norte-americana, de que Israel esteve 2 vezes pronto a realizar um ataque com mísseis ao Irã nos últimos dias. No final das contas, esse ataque com mísseis, de maneira mais violenta, não teria ocorrido. Essa ação, aparentemente, teria sido, segundo a mesma imprensa, adiada para após a Páscoa judaica, no dia 30 de abril. Ocorre que ontem, né, na província de Isfahan, que é o coração do programa nuclear iraniano, Israel fez um ataque limitadíssimo e que, no final das contas, ataque aparentemente com drones apenas, e que no final das contas não causou grande destruição. Foi uma resposta, dentro dos mesmos parâmetros do que foi o ataque iraniano, né? O ataque iraniano, de certa forma, foi uma demonstração de perícia bélica dos iranianos, ao mesmo tempo sem demonstrar a sua total capacidade militar, bélica, especificamente na questão de mísseis, que o Irã avançou muito nos últimos anos e, inclusive, causou estupefação na imprensa ocidental quando eles fizeram essa primeira demonstração desse avanço na resposta ao assassinato do general Soleimani por parte do governo Trump. E agora, mais uma vez, eles fizeram isso, só que em território israelense, o que gerou grande apreensão mundial, porque isso não era comum, ataques diretos ao território do inimigo. E agora Israel, como eu havia previsto, revidou de maneira limitadíssima. Não, a meu ver, por algum tipo de falha tecnológico, em termos de capacidade de resposta, mas propositalmente para evitar, para responder à sua opinião pública interna, principalmente a extrema-direita, não é? Os mais radicalizados, sem, no entanto, tornar essa resposta algo que pudesse levar necessariamente a uma escalada maior. Não é? Não que isso não possa acontecer, essa escalada, porque a partir de agora não se sabe ao certo se o Irã irá responder ou não. Aparentemente, peraí, só estou olhando aqui o meu roteiro. Aparentemente não, porque o próprio governo iraniano já respondeu, até em tom de ironia, que os ataques foram irrisórios e que não destruíram nenhuma instalação importante do programa nuclear iraniano. Só que aí que mora o perigo, né? Porque se internamente a leitura na sociedade israelense, em particular nos seus setores mais radicalizados de extrema-direita, no próprio governo israelense,
inclusive, o risco que eu vejo é Israel se ver obrigado, dentro dessa lógica, a perpetrar outro ataque mais virulento ao Irã. Esperamos que isso não ocorra, não é? Hoje, inclusive, eu também acompanho muito o mercado internacional de ouro, porque é um instrumento não apenas valiosíssimo no sentido material da palavra, mas como instrumento de análise geopolítica, porque o ouro, assim como o petróleo, é muito sensível à instabilidade global. Quanto mais instável é o cenário, quanto mais instável o cenário, mais o ouro tende a se valorizar. Eu até cheguei a escrever sobre isso no próprio Twitter, não é? Eu tenho artigos sobre isso e tal, associando a geopolítica ao movimento do ouro, e eu cheguei a escrever hoje isso, né? Hoje pela manhã, que se formos levar em consideração o ouro para avaliar o impacto do ataque israelense no imaginário do mercado internacional, a impressão que eu tenho é que as coisas continuam do mesmo modo que estavam antes do revide israelense. Quando houve o ataque ontem à noite, o ouro estava estabilizado, mas num cenário alto, por vários motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui, não só geopolíticos, mas também porque bancos centrais de vários estados estão comprando ouro, principalmente a China, para equilibrar o seu excesso de títulos públicos americanos e tornar a sua ascensão como potência rumo à hegemonia mundial menos dependente dos títulos americanos. O ouro é uma forma de proteção. Então isso tem feito, a China nos últimos tempos vem comprando muito ouro, o Banco Central chinês, e essa compra veio se intensificando nos últimos meses. Isso fez com que o ouro valorizasse. Outro aspecto é a questão dos juros americanos, porque a tendência das últimas semanas era o Fed americano não parar de subir, porque já parou de subir os juros, mas começar a cortar os juros, algo que aparentemente não se dará por hora, porque a economia americana ainda está aquecida. Eu digo isso porque quando os Estados Unidos sobem os juros, a tendência são os investidores correrem em busca dos títulos americanos, do dólar. E o ouro tende a se desvalorizar. Com a perspectiva de redução dos juros, ao contrário, o ouro tende a se valorizar, não é? Então são os fatores que vêm ocorrendo nos últimos tempos, que é a questão do Banco Central chinês comprando ouro, dos juros, da possibilidade de juros americanos caírem e das tensões geopolíticas. Esses três fatores impulsionam o ouro para cima. Por isso que ele já chegou no seu histórico máximo, né? Mais ou menos por volta de 2.390 dólares a onça, né? No mercado internacional, você pode acompanhar o mais famoso, o mais fácil de acompanhar, o de Nova York, né? Então, o que veio a acontecer com o ataque israelense, voltando ao ataque, mas tem a ver com o ouro também, que o ouro dá um pico para cima, e quando vê-se que a coisa não levaria a uma grande escalada por hora, ele recua e volta a esse patamar de 2.390 dólares. Aparentemente, neste momento, ele está caindo, né? Diante de um cenário em que a escalada regional não se dará. Mas não é nada certo. Não é nada certo porque existem fatores aí que podem sair do controle, como o próprio Irã reagir
ao ataque de ontem, mas aparentemente o Irã demonstra que estar satisfeito com o resultado, inclusive ironizando os ataques israelenses, até para justificar para a sua opinião pública interna. Por outro lado, uma demonstração de fraqueza nesse ataque pode levar o Israel a dobrar a aposta, não é? Então, é isso. As questões não são exatamente tão simples assim e existem várias variáveis. Ok, obrigado. Vou terminar o vídeo aqui. Foi basicamente um comentário sobre essa crise entre Israel e Irã, também colocando a questão do ouro como instrumento de análise, que eu acho que é pertinente, não é? E não vejo muita gente falando sobre isso, e é algo que eu acompanho e estudo já há algum tempo. E vou pedir que vocês deem like, ativem o sininho, e vou deixar o meu último artigo no jornal Monitor Mercantil aqui embaixo para vocês lerem. E se quiserem contribuir para o canal, fiquem à vontade também para que nós possamos prosseguir com esse instrumento de análise aqui, tá bom? As referências estão aqui embaixo. Valeu, Fábio Resviana, para o Contexto Geopolítico.